Bom, agora vamos realizar a formatação aqui de um campo na tela de lookup, tá? Eu vou executar aqui o projeto novamente para a gente visualizar como está sendo mostrado ali no lookup do CEP essa informação. Tá, vou tentar incluir aqui um novo cliente. Aqui está. O CEP ele está vindo aqui nesse formato, tá? Ou seja, está sem formatação. Ele está sendo mostrado aqui da mesma forma que está cadastrado aqui no banco de dados. Ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma máscara, tá? Para que o sistema mostre esse CEP aqui na coluna CEP formatado. Ok? Bom, então vamos lá. Fechar aqui a aplicação. Voltando aqui no código-fonte, primeiramente eu vou criar aqui um objeto da classe mask formatter, tá? Aqui está, ele é do pacote java.swing.text, ok? Então vou criar aqui um formatter. Vou instanciar esse objeto e já definir aqui uma máscara para esse objeto, tá? Então, como a máscara é a máscara de um CEP, ele terá aqui 2 caracteres, né? 2 números, mais 3 números, um hífen e os últimos 3 números do CEP. Então, essa é a máscara que nós iremos definir aqui para o campo CEP, ok? Bom, nós temos que colocar esse código aqui dentro de um bloco try-catch, tá? Vou colocar aqui essa informação, ok. Então criamos aqui o formatter, né? Uma máscara nesse formato. Agora nós precisamos definir um outro atributo desse formatter, que é o seguinte. Aqui nós temos um método chamado setValue_contains_literal_characters, tá? Esse atributo nós vamos definir como false, tá? Ou seja, o conteúdo, né, o texto que será formatado nesse formato que foi definido aqui, ele não contém esses caracteres da máscara, ok? Essa informação que nós estamos identificando aqui através desse método. Okay? Então aqui nós estamos informando que o conteúdo que será formatado, no caso aqui o campo CEP, ele não contém essas máscaras, ok? Os caracteres da máscara, tá? Logo depois nós vamos aqui no CEP controller, nós vamos aqui pelo método setFormatedTextColumn, tá? Utilizar esse método para identificar qual coluna, né, qual atributo que será formatado com essa máscara, tá? Qual que é o atributo lá da grid do CEP? É o atributo CEP. E qual será a máscara? É justamente o objeto formatter que nós criamos aqui, ok? Bom, vamos então aqui novamente executar a aplicação. Vou executar aqui o projeto. Vamos abrir a tela de cadastro do cliente, tá? E vamos abrir aquela tela de lookup do CEP. Olha aqui, percebam que agora eu tenho o CEP aqui mostrado formatado, ok? E lá no meu banco de dados eu tenho o CEP não formatado, tá? Então eu apenas formatei esse campo CEP aqui para que a visualização pelo usuário fique melhor, ok? Bom, então a formatação de campos na tela de lookup ela é bem simples, né? Então você deve seguir aqui esse procedimento. Primeiramente você cria um formatter, né? No caso uma máscara, seta aqui no caso do mask formatter que os campos que serão formatados eles não contêm, né, os caracteres de formatação, e depois seta aqui a coluna, né, que será formatada, o atributo lá da tela de lookup que será formatado, e o segundo parâmetro é esse mask formatter, tá? Se você visualizar aqui
os parâmetros que esse método aqui recebe. Ele recebe primeiramente uma string, né, com o lookup, com atributo, o nome do atributo do lookup, e recebe aqui o outro parâmetro que é um abstract formatter, tá? Então aqui esse abstract formatter que nós criamos, ele é aqui da classe mask formatter, tá? Então você poderia criar outros tipos de formatação. Por exemplo, para um campo de valor, você poderia criar um decimal formatter, tá? Para um campo de data, por exemplo, você poderia criar um simple date format, tá? Então você pode utilizar vários tipos de formatação, né? Para vários tipos de formatos diferentes, né? Bom, então dessa forma aqui nós visualizamos como realizar a formatação de campos em uma tela do lookup.